Eu gosto de falar que a gente é uma árvore, né? Esse útero que é um centro, esse tronco que vem aqui para suas mamas, que é um lugar de doar, de entrega, e esse crescer que quando vê você se expande. Então é de dentro de você, dessa potência uterina, que tem muita potência. E aí você vai expandindo para todas as relações, para tudo aquilo que você quer viver, para tudo aquilo que você quer manifestar. E se você me fizer uma pergunta assim, é para todas as mulheres? É. Todas as mulheres estão dispostas? Não. É zen, 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 preocupação, zen, problemas e rótulos só. Oi, eu sou a Amanda, estamos em mais um episódio do nosso podcast, um lugar que você pode ser do seu próprio tamanho, um lugar de conversas leves, descontraídas, zen frescura, zen padrões e zen rótulos. Hoje com a Cirlei Sil, nossa convidada, terapeuta sistêmica do feminino. A gente vai bater um papo sobre o feminino, ginecologia natural. Muito bem-vinda, Sil, é um prazer tê-la aqui. Muito obrigada, Amanda. Muito obrigada por esse convite. É sempre uma honra poder estar falando sobre esse tema, sobre esse assunto que gosto muito. Que massa, Sil. E eu tô muito interessada também, porque eu, desse lado, tô super curiosa pra saber um pouco mais desse universo. Então, a minha primeira pergunta é: o que é a ginecologia natural e o que ela se diferencia da ginecologia tradicional? Perfeito. A ginecologia natural, Amanda, traz um lugar assim de a gente dessa integralidade do corpo e trabalha o corpo, as emoções e também a mente da mulher. E é um lugar de a gente se conectar com o nosso útero, se conectar com essa intuição, se conectar com essa percepção do que está acontecendo com o nosso corpo e o que envolve as nossas emoções. O corpo é o último lugar, né? Somatiza todas as nossas dores, os nossos traumas, as nossas questões. E a ginecologia natural também faz um resgate desse feminino, de conectar com a intuição, aprender a ouvir mais, a estar mais perceptiva do que vai acontecendo com o seu corpo. E o que difere da ginecologia tradicional é justamente isso, escutar o corpo. Né? Porque quando a gente vai e uma coisa muito importante de trazer, Amanda, é que a ginecologia natural não caminha separado da tradicional. Por exemplo, em muitos casos que eu vou atender, eu peço os exames, eu preciso verificar como é que tá. E isso a ginecologia tradicional, né, a medicina tradicional, traz pra gente. Então não é uma coisa que caminha separado, mas a gente oferece pra mulher, na ginecologia natural, a oportunidade de um respeito maior com o corpo, um respeito maior com as suas emoções, um tratamento natural de uma forma que não vá agredir tanto o corpo. Então, muitas vezes, dentro de um atendimento, eu peço para as mulheres, me tragam os exames, aí preciso ver como é que tá os hormônios, preciso ver como é que tá tudo, e tem essa opção. É natural de cuidar, é natural de trazer, porque vai olhar para a mulher nessa integralidade, nesse movimento todo que ela é. Então, seriam essas as diferenças que eu trago, mas sempre gosto de enfatizar e tem um caminhar junto, porque uma coisa não precisa ser excluída da outra. Você tem como mulher a opção de escolher a forma como você quer ser tratada. E a ginecologia traz isso. Você poder escolher o teu ritmo, o teu movimento, né? Então, tem coisas, às vezes, por exemplo, um câncer de mama, alguma coisa nesse sentido, que a gente precisa estar caminhando junto. Hoje em dia é muito comum, eu vejo vários relatos, assim, de mulheres muito próximas a mim também, da endometriose, né? Sim. É possível tratar na ginecologia natural? Como que é? É possível tratar a endometriose, e aí eu já vou falar um pouquinho, tá? Vamos dar uma antecipada aqui da psicossomática das emoções, né? Uma das outras coisas, dos olhares da ginecologia natural é para as emoções. E a endometriose, ela tem uma característica de acontecer nas mulheres muito predominante masculinas. Elas são muito rígidas consigo mesma, elas são muito duras consigo mesma, elas têm uma tensão, né? Aquela tensão que a gente segura, porque firma, assim, trava o útero, uma questão de uma dureza consigo. Quando a gente olha, a maioria das mulheres que têm endometriose estão nessas características, não é um padrão, mas são a maioria delas. E sim, é possível tratar naturalmente, né? E se você fala assim, Sil, como que é os tratamentos, né?
é sempre olhando para as ervas, para as tinturas, para as garrafadas, essa conexão da vaporização do útero. E aí, aonde entra a terapeuta. Porque também a gente não tem como olhar para a ginecologia natural num tratamento de uma endometriose, ovário policístico, por exemplo, cólicas intensas, sem a gente olhar para o emocional. E o comportamento, os hábitos, por isso que ele é integrativo, né? Por isso que olha esse corpo todo da mulher. Uma coisa não está separada da outra. E aí, quando a gente fala principalmente, vamos lá, da endometriose, que é uma das coisas que as mulheres mais têm. Muito comum, né? Eu tenho várias mulheres ao meu redor muito comum, relatos. porque a gente é filhas do patriarcado, né? A gente é filha de mulheres que foram muito duras consigo mesma, que tiveram que trabalhar o tempo todo, que tiveram que dar conta de muita coisa. Então, a gente é filha dessas mulheres, a gente é filha do patriarcado. Então, a gente aprendeu a ter que ser dura, aprendeu a ter que recolher as emoções, aprendeu a ter que ficar sendo mais crítica, mais cobrando muito perfeccionismo. E isso é uma das características psicossomáticas da endometriose. Mas é super possível tratar, tá? Tem um lugar de a gente olhar para todo esse campo do que envolve, do que está somatizando no corpo da mulher. Ah, que legal. Sabe que tu falou de garrafada e ervas, essas coisas. E me trouxe muito, assim, me tomou, assim, uma lembrança de coisa de vó, dessa ancestralidade, né? E dessas mulheres que nos antecederam, né? Exatamente. Que realmente é esse perfil de mulheres extremamente fortes, extremamente rígidas, né? E de todo o contexto, né, que se vivia, assim, vindo das nossas ancestrais, né? E quando a gente olha para o que aconteceu na história, né, das parteiras, das benzedeiras, das curandeiras, em um determinado momento tudo isso foi começando a ser extinto, né? Ser excluído. E aí elas tiveram que precisar se camuflar para estar hoje. Eu sou uma benzedeira, né? Então eu trabalho com tintura, eu trabalho com garrafadas. Então a gente precisou, em um determinado momento, estar camuflada. E isso tem impactos na saúde, isso tem impactos. Como a gente estava até batendo um papo antes, né, Amanda? De que eu tenho uma fala que diz assim: gosto de ser mulher, mas odeio menstruar. Como assim, né? Então, essa relação com o ciclo. E quando a gente fala das ancestrais, das parteiras, das curandeiras, hoje se tem muito pouco. Porque tem, assim, um olhar, uma insegurança, um medo de se colocar. Então, vem vindo mulheres buscando mais abrir esse espaço para se conectar com esse servir, que é um servir de alma, é um servir de estar realmente se colocando no lugar da mulher. E eu percebo assim que a ginecologia natural é uma porta também para isso, para quem deseja, né, tá trabalhando com isso, mas também para a gente poder voltar e resgatar esses saberes, porque é de um lugar muito ancestral. Se eu te contar que o primeiro óleo essencial, vamos se dizer assim, foi uma mulher, porque ela precisava estar lá no fogo, soltando ervas, e aí percebeu-se o aroma, sabe? Então vem muito desse lugar de experimentar, de perceber, experimentar no próprio corpo. Eu sou uma mulher, por exemplo, que quando eu experimento tudo no meu corpo primeiro. Então, eu que tomo a garrafada, eu vejo como que isso vai agir. Claro que cada organismo reage de um jeito. Claro. Mas eu já sei quais as percepções que a mulher pode ter. Então, as benzedeiras, as curadeiras, as parteiras, elas se experienciavam muito. Então é como se a ginecologia natural hoje é um resgate das nossas avós, das nossas mães. Exatamente. A minha avó, ela é mãe de 5 filhos, né? E ela pariu em casa, não os 5, assim, mas ela teve um parto em casa da minha tia, a segunda. E tem muito isso, e tá voltando, né? Esse lugar de respeitar na hora do parto, respeitar o desejo da mulher, o corpo da mulher, né? Sair desse lugar de que é um corpo possuído, né? Pela sociedade, pelo que tem que ser. Então, a parteria também traz isso, né? Eu não sou doula, não sou parteira, mas a ginecologia natural caminha muito com esse lugar de respeitar o que a mulher está desejando, a forma como ela quer ser tratada. Esse que é o mais importante, assim, que eu percebo. Que lindo, Sil, que massa. Eu separei umas perguntinhas aqui pra ti, aí eu vou lendo. Tá bom.
quais são os principais pilares da saúde da mulher na visão integrativa? Eu acho que é um pouquinho do que a gente já comentou aqui, sabe? Eu acredito que esse saber se ouvir, esse saber estar conhecedora do teu corpo, a mulher ter esse discernimento de que o que está influenciando ela, alimentação, porque assim, ó, tudo engloba. Por que a ginecologia natural também é integrativo? Porque eu vou perguntar para a mulher, como que você tá a tua alimentação? Quais são os teus hábitos? Como é que tá o teu sono? Então, isso são uns lugares de a gente trazer esse sabe? Quem sou eu aqui? Integridade. Eu amo. O que tá percebendo aqui no meu corpo, o que eu tô sentindo, da onde que tá vindo. Então, a mulher, ela consegue distinguir, nomear e validar-se. Que lindo. A partir do que realmente, assim, essa intuição, esse lugar de dentro de mim. Eu não preciso só ouvir de fora. Eu preciso olhar aqui e aí expandir, né? Eu gosto de falar muito isso. A partir de nós, a partir do momento que eu me conheço, que eu me percebo, que eu sei, eu consigo expandir para todas as relações. Certamente. Né? Certamente. E sobre os ciclos menstruais, o que a ginecologia natural fala? Amo falar sobre isso. Ai, que delícia. É o primeiro passo. Tá? O primeiro passo da mulher é se conectar com o seu ciclo menstrual. A gente passa por 4 fases dentro do ciclo, né? A pré-menstruação, a menstruação, a pré-ovulação e a ovulação. E dentro dessas fases, Amanda, a gente tem arquétipos também. E daí, né, a gente pode falar até um pouquinho, mas o ciclo menstrual, ele é o passo para que a mulher comece a se conectar. É o passo para que a mulher comece a perceber. Porque a partir do momento que você começa a mapear o teu ciclo, que você começa a ficar atenta, aí você fala assim, nossa, eu tô sentindo isso, na verdade é porque eu tô no meu período pré-menstrual. Nossa, eu tô tão expansiva e, sabe, é porque eu tô no meu período pré-ovulatório. Não tem aquela roupa que a gente coloca e se acha linda, maravilhosa e se olha no espelho e fala, nossa, como eu tô incrível. Dali 2 dias, 3 dias, tu coloca a mesma roupa e... Tô inchada, tá? Gente, não tem, acontece, gente, né? É uma loucura, é uma coisa assim... É incrível, né? Meu Deus! Porque mexe muito. E aí, quando eu me dou conta que, opa, é o meu ciclo, eu percebo o meu humor, eu percebo a minha alimentação. As minhas vontades. A libido. A libido é muito forte. Então, assim, a melancolia. Muitas mulheres acham que elas estão tristes ou que elas estão entrando em depressão, quando na verdade elas estão baixando os hormônios, né? Os hormônios ali no período pré-menstrual e no período menstrual, os hormônios baixam, é natural. E isso tende a ter um lugar mais silencioso, mais melancólico. Introspectivo. Introspectivo, porque é quando a gente é convidada a se retirar. Porque em tempos tradicionais, muito antigos, na período pré-menstrual e na menstruação, as mulheres se recolhiam nas tendas e trocavam saberes entre elas. Era elas que diziam assim para a comunidade, para os homens, para a comunidade, olha, planta batata que é época de batata, vamos para tal lugar, porque elas recebiam essa intuição. Então o ciclo menstrual eu sempre falo que é uma porta de entrada, foi a minha porta de entrada. Foi ali que eu comecei a me conectar, foi ali que eu percebi, comecei a mapear o meu ciclo, comecei a entender o que estava acontecendo, comecei a compreender a influência dessas 4 fases. Aí a gente fala de 4 arquétipos também, que é a donzela no período pré-menstrual, a anciã no período menstrual, a mãe no período da ovulação e a mensageira no período pré-menstrual. Isso. É isso mesmo. Então, a gente começa a perceber esses arquétipos em conexão com a Lua. Eu ia te fazer essa pergunta. Porque a Lua influencia as marés, né? Sim. Então, ela vai me influenciar. E aí tem uma grande percepção, que é uma virada de chave quando nós mulheres entendemos, Amanda, é que nós temos a nossa Lua interna e a nossa Lua externa. E o que é isso, né? Então, muitas mulheres falam assim, como assim, Sil? A minha Lua interna é o momento que eu estou vivendo o meu ciclo. Por exemplo, eu posso estar agora menstruada, que é a minha lua nova interna, mas no céu a gente tá na lua cheia. Então, muitas vezes fala assim, nossa, eu tô me sentindo introspectiva, mas ao mesmo tempo eu quero conversar, eu quero falar sobre esses sentimentos, o que tá acontecendo, né? E aí tem aquela sensação, gente, eu tô ficando maluca.
Eu falo que a mulher não é louca, a gente é cíclica. E compreender isso é Gente transformador. do céu, é um negócio, é uma coisa. É. E aí essa lua interna, e aí muitas vezes você tá tão expansiva, você quer sair, você tá na sua lua, lua cheia, que é a sua que é a sua ovulação. Uhum. Você tá ovulando. Mas no céu tá minguante, tá a lua nova. E aí você convida as amigas, ninguém quer sair. Aí você não... Então a gente começar a perceber como isso influencia no nosso corpo, né? A gente começar a perceber que... E você entra num outro lugar muito mágico, que é você compreender a outra mulher. Você sai daquele lugar, nossa, que chorona, nossa, como tá sempre mimizenta. Você começa, não, peraí, de repente ela tá no ciclo pré-menstrual dela, né? E você percebe que eu não falo TPM. Porque quando você fala assim, eu tô na TPM, já não dá um peso. Dá um peso, nossa, eu tô na TPM, fica aquela coisa pesada. Quando você troca essa nomenclatura para período pré-menstrual, nossa, eu tô no meu período pré-menstrual, já é uma outra energia. Então a gente trabalha com isso também, de perceber as nomenclaturas, de você perceber todo esse movimento. E não é uma coisa só. A gente não é isso aqui. A gente não é uma linha. A gente não é uma linha reta. É assim. É essa ciclicidade. E eu vou te falar uma coisa. A gente tem influência dos hormônios a cada 2 dias e meio. 2 dias e meio, nós mulheres temos influências dos nossos hormônios. Então não tem como a gente se cobrar ser linear o tempo todo. Mas também eu gosto de ressaltar, Amanda, que não é para usar isso como uma desculpa para, é o meu ciclo. Não, eu preciso me tornar conhecedora disso, fazer com que essa consciência, esse saber que é natural, é um saber ancestral, seja ao meu favor. Para que eu não ande na vida perdida, confusa, desconectada. Não, eu tô consciente e aí eu me respeito mais, respeito os outros, consigo me relacionar melhor. Eu saio falando, viu? Eu amo, eu adoro. Que é uma coisa assim que eu gosto muito de trazer, porque eu acredito que quando a gente acessa o nosso ciclo menstrual, Amanda, a gente acessa assim um oráculo, a gente acessa uma bússola, a gente acessa um mapa mesmo, sabe? De nós mesmas, das nossas emoções, de como outra mulher reage, sabe? Essa percepção da força do nosso útero, o poder do nosso sangue menstrual, né? Então, para mim, assim, é um lugar em que a mulher se descobre. Ela fala, nossa, é eu aqui. E aí ela vai conseguindo, pouco a pouco, trazer para o seu dia a dia. Porque a grande sabedoria não é você ficar só na mente, e muito menos só no papel. Você precisa integrar nas suas relações, no seu dia a dia, que é quando a transformação acontece de verdade. Que lindo, Sil. E aqui tu tem o mapa da lua, né? Isso. Foi você que elaborou? Me conta mais um pouquinho. Aí aqui tem... Será que a câmera vai pegar? Vou mostrar. Isso, aí, a mandala, né? A mandala... E aí aqui é como a gente anota. Isso. O mapa da lua surge... Porque assim, eu venho do mundo corporativo, né? Então eu trabalhei 14 anos na área de RH. Super e super assim... Faltava essa conexão. E eu criei o mapa da lua, que é essa mandala, justamente para ser prático para as mulheres. Para elas poderem, assim, não se encher de muita informação, porque a grande informação é você mesma, é o teu ciclo. Sim. E aí vai mapeando, vai conhecendo, vai percebendo, porque às vezes a mulher fala, tu acredita que não é a tua menstruação que atrasa. O que atrasa, o que modifica é o teu período ovulatório. O teu período de ovulação. E aí, consequentemente, o teu ciclo menstrual, a tua menstruação mesmo, vai ter essa mudança. E quando você começa a mapear isso, você começa a identificar, você vai começando a ficar atenta, você vai percebendo. E uma das coisas é libertar a mulher da pílula. Porque você sabe certinho quando você tá ovulando. E aí você decide se você quer ter uma relação ou se você não quer ter, o que você vai, né, colocar, os cuidados que você vai ter. Então você se torna tão conhecedora do teu corpo que você sabe exatamente quando você tá ovulando. E se você deseja ter um filho, por exemplo, você sabe que é naquele momento, com todo cuidado, com todo respeito. E mapear ali o teu ciclo
eu gosto de colocar que Nossa, aqui tem várias coisas, ó, dica de autocuidado, meditação pra fazer. Que lindo, Sil! As luas. As luas, pra você entender como que essas luas influenciam no teu corpo. Tem os arquétipos também das anciãs, da mensageira. Olha só, a mensageira foi onde eu abri. Isso, que a mensageira vem no teu período pré-menstrual. Ela aparece trazendo pra você essas mensagens, essa conexão, né? E aí, quando você vai anotando... Eu amei. Quando você vai anotando, vai trazendo, assim, essa percepção de você começar a anotar. E você percebe que na mandala, Amanda, tem um lugar de pintura. Que aí você faz os... Colorir, desenhar, pintar mesmo a mandala. Ah, que legal, que lindo. Porque a gente é convidada a parar. Uhum. Porque você precisa parar, escrever. Talvez vai ser o único momento da mulher dela se conectar com ela mesma. E pintar, trabalhar essa criatividade, trabalhar esse tempo pra si, né? Então, esse daí foi um sonho, né? Um filho, uma filha, na verdade. Que lindo, Sil. E aonde que a gente encontra? Lá no link da minha bio. Ah, tá. Daí no final, quando você deixar teu arroba, né? Tua rede social, aí as pessoas sabem que podem chegar lá e conseguem comprar o teu mapa da lua. Ó, Exatamente. adquirir o teu mapa da lua. Que massa. Sabe que agora, né, da minha história, eu tive, no meu despertar, eu fiz, né, um resgate, assim, com o meu feminino, que foi muito importante. Sim. Foi muito importante, que são coisas que eu trago até hoje, assim. E eu percebo que isso foi curado e foi necessário pra hoje eu ser quem eu sou, fazer muita parte de mim. Então, assim, amar ser mulher. Sim. Eu tinha uma resistência, eu não gostava de ser mulher, eu achava que ser mulher era um problema. Não tinha muita conexão com a minha menstruação, era sempre um problema. O nojo da menstruação, né? Sabe? E várias coisas. E eu tive esse momento onde eu fiz... As mandalas. Fiz as mandalas, plantei a lua. Tu consegue falar pra gente um pouquinho qual que é... Inclusive, esses tempos atrás, num dos meus últimos ciclos, eu pensei, nossa, eu acho que eu vou voltar a plantar a lua. Porque eu realmente adorava, assim. Foi um momento muito, muito, muito legal. E realmente reverbera até hoje, assim. Eu tenho um ciclo super, super equilibrado, super certinho. Eu sei exatamente o dia que eu vou menstruar. Isso. Eu sinto exatamente quando eu tô na TPM. Perfeito. É no meu ciclo pré-menstrual. Porque é uma coisa assim, meu Deus. Bem desafiadora. Meu namorado que o diga, meu Deus do céu. ele Sobra pra todo mundo, meu Deus. E assim, sou bem conectada mesmo, assim. Adoro, não tenho problema nenhum em menstruar, não tenho problema nenhum em ter contato com o meu sangue. É meu, tô viva, sabe? Sim, existo, sou uma mulher, é isso, faz parte. Já não faço uso de anticoncepção há muitos anos. Muitos anos. E é muito doido, assim, porque eu comecei a tomar muito cedo. E, claro, né, comecei a ter as primeiras relações sexuais ali. O que minha mãe, vamos no médico, vamos tomar. E aí eu tomei, eu acho que dos 16, cara, imagina, 16, 17 anos. É muito tempo, até os meus 21. E aí parei. E aí, e me sentia bem, assim, quando eu parava. E eu sempre tava mudando de anticoncepcional, assim, sempre tava mudando. Aí parei. Voltei a tomar, me sentia bem, assim, sem tomar, não me fazia falta nenhuma. Parei, voltei a tomar. E aí, voltei, mas assim, cara, eu tive uma experiência, assim, horrível, foi muito ruim. Era na época, daí eu falei, não vou tomar o oral, pra eu não esquecer, pra não sei o quê, tal. E coloquei um implante. Sim. Que era um chip, tipo um chip, assim, né? É uma haste, assim, subcutânea aqui, assim. Caraca, foram 8 meses, assim, terríveis. Terríveis. Foram muito ruins pra mim. E eu me sentia sempre muito triste. Eu sentia muito... E eu não sou uma pessoa triste. Mas eu me sentia muito triste, assim, mais do que o normal. Sempre muito inchada, sempre muito insatisfeita com várias coisas.
E eu comecei, e naquela época eu nem tinha tanta consciência, assim, nem tinha despertado, nem nada, assim, sabe? Vivia meio no automático. Mas assim, eu via que tinha algumas coisas que estavam bem desalinhadas. E eu lembro que um dia eu fui pesquisar, e aí sobre esse implante que eu tinha colocado, e aí dizia lá que tinha vários relatos que ele tinha uma tendência a dar a ter uma depressão e tal. E eu falei, caraca, cara. É dali que veio, E né? eu acho que, eu acho que é isso, assim, sempre inchada. E aquilo me fazia um mal, eu sentia o quanto aquilo me fazia mal. E eu nunca me conectei com anticoncepcional. Realmente, assim, vamos tomar pra não engravidar, vamos tomar. Sabe aquela coisa, tem que tomar. Enfim, e aí, cara, quando eu tirei, foi tipo 8 meses. Quando eu tirei, foi tipo assim, parecia que tinham tirado um elefante, um hipopótamo. Você voltou pra você, né? Um hipopótamo de mim, assim. E, cara, juro pra ti, de coração, foi uma das melhores escolhas da minha vida. E aí já faz, sei lá, 5, 6 anos que eu não tomo nenhum medicamento. E tá tudo certo, e não tenho nenhuma intenção. E assim, a minha menstruação, ela é bem certinha. Então, assim, aí esse trabalho que eu fiz lá há anos atrás, de me conectar com o meu sagrado e plantar a lua, né? São coisas que eu não planto mais a lua hoje, nesse momento e tal, não faço mais a minha mandala, mas foram processos que eu tive e que foram muito importantes, assim. E hoje eu tô super conectada comigo, com o meu ciclo, com a minha menstruação. Eu sei quando minha menstruação vai descer. Não atrasa, é tudo certinho. Então, assim, e é libertador. É libertador. E é bem isso que você trouxe, Amanda. Ele é um portal. É um dos primeiros passos da mulher. Quando ela começa a se conectar com o ciclo, ela começa a entrar nesse despertar. Ela começa a abrir outras coisas, outras percepções dela. E é muito interessante quando você fala do plantar a lua, que é uma das dúvidas, né? De muitas mulheres, que elas falam assim, ai, Shirley, mas eu vou ter que pegar no sangue, eu vou ter que me conectar com o meu sangue. É o teu corpo, vem de ti. É o que teu corpo produz, é natural. Quando a gente aceita a nossa natureza, a gente faz assim, a gente relaxa, entendeu? Porque quando eu aceito a minha natureza, eu preciso menstruar, eu preciso colocar isso pra fora, esse movimento. Sobre plantar a lua, né? Eu gosto de dizer assim, que os 2 primeiros dias, pelo menos o primeiro dia do ciclo, ele é um sangue mais denso. Ele é um sangue mais forte, assim, sabe? Então, tu pode plantar, entregar pra terra tranquilamente. Eu vou explicar um pouquinho, falar um pouquinho o que é. Mas ele é mais de limpeza esse primeiro dia. Né? Você entrega, assim, trazendo mais essa limpeza. E o que é? E os próximos dias é mais de renovação, mais de transformação, aquilo que você quer renovar. Plantar a lua é você coletar o teu sangue, colocar num potinho com água, é muito importante que tenha água, e você entregar na terra, entregar num vasinho. Muitas mulheres falam assim, Sil, e o que eu faço? Eu acho que eu fazia errado, né? Se eu nunca coloquei em água, não. Porque nunca diluí. O nosso sangue menstrual não é errado nem certo, né? Mas foi o que você sentiu. Por que dá água? Porque ele não fica tão forte. Numa planta, pode vir a matar uma planta. Então, por isso que a gente dilui com água. Mas assim, tá tudo bem também. Mas as plantinhas lá da casa da minha mãe deu tudo certo. Então tá ótimo, né? Que força que tem. Deu tudo certo, tá? É isso que importa. E aí, essa questão de você pegar o teu sangue, que pode ser um coletor, pode ser um bioabsorvente, né? E você coloca esse bioabsorvente, por exemplo, que é os absorventes de pano, num potinho com água. E aquele líquido lá você vai entregar para a terra. E por que entregar para a terra? A mãe terra, né? A mãe que gesta, a mãe que transmuta, a mãe que acolhe, a mãe que ouve. E naquela hora que você está entregando para a terra, você pode fazer o teu rezo, a tua intenção, a tua intuição. Tem um jeito certo de fazer? Não. É você aprender a ouvir teu coração. Se naquele momento, assim, você quer entregar algo, você quer transmutar algo, você quer soltar algo, é aquele momento, sabe? E é um lugar muito, assim, de conexão com a terra, com a natureza, com o teu ciclo. E o que eu mais achei interessante na tua fala também, que você falou assim, hoje eu não faço mais, porque isso também é cíclico. Isso também vai acontecer, você vai fazer por 1 ano, 2, e depois você vai estar tão já íntima do teu corpo
que você não vai sentir mais necessidade. E não tem obrigação de nada, porque é justamente esse lugar de você entender que o teu ritmo que o movimento tá acontecendo e tá tudo bem. É cíclico, tudo na natureza tem essa vida, morte, vida e o tempo todo tá renascendo, né? Então até o plantar a lua, até você fazer a mandala, é algo que num momento vai fazer sentido pra ti, demora, tá? Para algumas mulheres se conectarem, principalmente em fazer a mandala. Porque ainda tem um lugar, Amanda, de perda de tempo. É como se eu tô perdendo meu tempo aqui parada, escrevendo. Eu tenho que ter uma percepção de mim, como é que foi meu dia, como é que foi meus movimentos, sabe? Então, é sempre um portal. E olha, eu vou te falar que é um portal de transformação. Realmente, assim, eu lembro que foi... Nossa, foi muito legal pra mim. Foi muito, muito, muito. É isso que eu te digo, assim, e é legal também tu falar que é cíclico. E realmente foi um período muito importante, onde eu realmente me conectei com isso, e foi massa, e reverbera até hoje. E recentemente eu senti de voltar a plantar lua. Não que eu esteja desconectada, né? Mas assim, eu falei, nossa, era tão gostoso. E era realmente esse processo de, tipo assim, eu plantava a lua numa coisa de intenção. Era um momento que eu parava, eu plantava a lua e eu, sabe, intencionava, pensava, me conectava com aquilo. Perfeito. E eu sou sempre a favor de todas as coisas que nos conectam, que tudo que dá pra fazer, eu tô fazendo, entendeu? Eu sou dessas. E tu sabe que quando você planta a lua, e assim, ó, uma outra coisa que a ginecologia natural traz a partir do sangue, é você conhecer o teu sangue. Você entender os coágulos que vêm, a cor do teu sangue, o cheiro, né? Quando a gente usa absorvente de plástico do mercado, a gente sente aquele odor, né? E na verdade, não é o teu sangue que tem mau cheiro. É o ar, é aquele lugar, o ar que eu digo assim, quando fica exposto, né? No ar por muito tempo, é natural, as coisas vão ter um cheiro diferente, né? Então não é o teu sangue que é ruim, teu sangue que não tem um cheiro bom. E no absorvente de plástico tem muitas químicas ali, né? Tem muitas químicas que fazem com que o cheiro não fique legal. E também tem muita química para disfarçar o cheiro. Né? E o sangue é cheiro de sangue, normal, e tá tudo bem você se conectar com isso. Às vezes as mulheres que vão até, né, ouvir, vão falar, nossa, que coisa mais primitiva. Na verdade é uma coisa natural. E quando eu trato isso com naturalidade, nossa, o corpo transforma, o corpo relaxa. E dentro disso que você trouxe de plantar a lua, uma outra coisa muito importante que acontece... Vamos pensar assim, você menstruou hoje. Como que veio esse sangue? O que você está sentindo? Estou mais triste? Estou mais ansiosa? E aí, o convite não é você olhar para frente. O convite é você olhar como que você viveu os outros ciclos. O outro mês, entende? O outro ciclo. Porque ele é o resultado do que tu viveu anteriormente. Então, se vem um ciclo com muita cólica... Vem um ciclo com um sangue mais denso, ou então vem vindo aos pouquinhos, aquela borra, sabe? Assim, como que você tá? O que você viveu nos outros períodos do teu ciclo para chegar à tua menstruação assim? Então, o convite é você olhar para o ciclo anterior, perceber, para que o próximo venha mais leve e mais tranquilo. Então, por exemplo, uma cólica muito intensa, o quanto que você ficou com dificuldade de caminhar, o quanto que você ficou com dificuldade de ir para a vida, o quanto que você ficou tensa, segurando o útero, segurando, sabe, aquela tensidade, o quanto que daí dói as costas, né? A cólica aqui na frente fala muito dos sonhos, dos desejos que você quer colocar e se sente insegura. A cólica nas costas fala muito desse medo de caminhar, sabe, de se expor, de colocar, de ir para a direção da vida. Então, toda informação no teu período pré-menstrual, a famosa TPM, e no teu período menstrual, traz informações do que você viveu no ciclo. Quando você chega com muita dor de cabeça, uma enxaqueca, quanto que você ficou pensando e não tomou atitude, não tomou a ação que você queria tomar, e você fica naquela coisa muito mental, muito, e eu tenho que fazer isso, e se eu não for, e fica nos pensamentos. É batata.
vai chegar no teu período pré-menstrual e na tua menstruação com dor de cabeça, com uma enxaqueca muito forte. Então eu sempre faço esse convite para as mulheres. Se eu tô tendo uma menstruação muito pesada, uma menstruação muito dolorosa. Tá, vamos olhar para o ciclo anterior, para que você possa fazer diferente no próximo ciclo, sabe? Então é um mapa mesmo, é uma bússola de muita informação da gente. Sabe que você falando isso, me lembrou que, assim, eu tinha cólicas, assim, recorrentes. E realmente, depois na verdade, a minha menstruação é algo que eu lido completamente bem, não me atrapalha em nada. Na verdade, eu até adoro, gosto de estar menstruada, que pra mim é tipo, é isso, é o momento do meu corpo para isso, então é o momento dele, então eu não tenho problema nenhum com a minha menstruação. O que me dá um pouquinho de resistência, né, é o ciclo pré-menstrual, porque realmente, meu Deus, é uma loucura. E eu sinto que parece que tá cada vez pior. Mas eu vou pegar sabe, Amanda? Mas quando a menstruação vem, tipo assim, meu Deus, que alívio, sabe? Desce, né? Vai embora. Isso, vai embora. Tipo, é mais ou menos assim. Mas desde que eu tive esse contato com, né, com o sagrado, entender isso, me aprofundar mais e me conectar mais com essa parte do meu feminino, eu nunca mais tive cólica. Nunca mais. E falando do período pré-menstrual da famosa TPM, que é onde pega muitas mulheres, né? Eu digo que assim, ó, a TPM, eu faço uma analogia. É o que você passou o ciclo todo não olhando, não querendo, né? Não que seja o seu caso, mas para que muitas mulheres possam ter um desenho disso, digamos assim. A gente vai deixando debaixo do tapete, vai ficando. Vou dar um exemplo muito clássico. Um relacionamento. Você senta com o teu parceiro e fala assim, querido, amor, bem, toda quarta-feira você vai lavar a louça. Aí, tá naquele período ovulatório, naquele período pré-ovulação, ele não lava. Tá tudo bem, eu vou lá e lavo, tá tudo certo. Aí passa mais uma semana, ele também não lava, tá tudo bem, eu vou lá e lavo. Vai começando a chegar um período pré-menstrual. Poxa, você não lavou, é o nosso combinado. E tem toda aquela crise. Quando, na verdade, você poderia falar assim, olha, o nosso combinado. Porque é justamente nesse momento da TPM que vem tudo aquilo, aquela ira ou aquela coisa que você queria falar durante o ciclo, colocar durante o ciclo, mas que não coloca. E daí vai deixando por debaixo do tapete. Então eu falo que o período pré-menstrual, a TPM, na verdade, é uma grande amiga. Porque ali tá todas as informações do que tá te inquietando e do que tá te incomodando. E você tem uma grande oportunidade de falar assim, por que eu fico irritada? Por que eu fico com raiva? O que me causou isso? Por que eu tô sentindo? E aí, realmente, quando a menstruação desce, desce. Eu quero comer o mundo. Porque eu quero comer o mundo. Doce, salgado e doce com salgado. Né? Entende? Então a TPM é uma amicíssima tua, porque ali tem grandes informações. E eu gosto de falar assim que eu chamo o meu ciclo, né, de lua. Então eu tô na minha lua, a minha lua tá chegando, justamente para trazer essa conexão com essa lua. Quando a gente fala assim, TPM, dá um peso. Eu tô menstruada, também é um peso. E se tu fala assim, eu tô na minha lua, a minha lua tá chegando, fica mais leve. A grande sabedoria de tudo isso é a gente poder viver no nosso corpo de mulher mais leve. Que legal, Sil. Vamos lá, próxima pergunta. Você sente que estamos vivendo um movimento de resgate do sagrado feminino? E como isso aparece na sua prática? Eu sinto que sim. Sinto que a gente vem já de muito tempo, né, fazendo esse resgate. Um pouco do que eu já, né, compartilhei aqui com você, de a gente tá, assim, querendo se reconectar, querendo o nosso lugar, querendo a gente perceber. O sagrado feminino tem várias vertentes, vamos se dizer assim, várias nuances, né? Vem de alguns lugares, tem algumas linhas, tem alguns direcionamentos, tem algumas formas de se pontuar. Eu gosto de trazer o sagrado feminino para a prática. Tudo que eu faço, sabe, Amanda, é trazer a mulher para ela viver. Porque a grande transformação acontece no dia a dia.
Acontece no teu café da manhã, acontece no teu trânsito, acontece na relação com a tua mãe, na relação com o teu pai, na relação com o parceiro, na relação com o filho. Então, o sagrado feminino, eu não gosto de trazer esse lugar de um lugar que eu tenho que ir para ter o sagrado feminino. O sagrado feminino está em você, né? E esse sagrado, para mim, é um jeito, para você pode ser outro. Então, essa individualidade, mas que está num coletivo de percepção de como é para mim e eu respeitar o outro. Eu percebo que tem sim, tá vindo bastante, tem uma busca por isso. As mulheres são grandes buscadoras. As mulheres são grandes desejadoras de conhecedoras de si. E aí tem muitas oportunidades, muitas maneiras de fazer isso e várias ofertas também. E eu sempre gosto de dizer assim que é importante que cada uma das mulheres perceba aquilo que faz mais sentido para você. Porque você também não vai sair de um lugar para entrar num outro que vai estar trazendo as mesmas coisas para você, de te deixar numa caixinha, entendeu? Não é por aí. É esse lugar de você estar nesse sagrado que respeita a tua unidade, que você consegue reconhecer no outro, você consegue colocar em prática na sua vida. É mais ou menos... Eu já não lembrei da outra pergunta, mas é isso aí, né? E se colocar nesse lugar, tu falou uma coisa legal, assim, que ir de encontro a esse lugar, mas sem estar colocado dentro de uma caixa, né? Que essa busca e que esse encontro te coloque num lugar de liberdade, né? Porque é muito importante quando a gente vai para uma imersão, por exemplo, do sagrado feminino, quando a gente vai para um retiro, alguma coisa. Eu ofereço isso também. Mas é um lugar de você ir, receber, é muito importante, é necessário para nós mulheres nos reunirmos em círculo. A gente viveu isso, a gente tem isso nas nossas células, de querer estar com mulher. Mulher cura mulher. Então, assim, mas o mais importante é como você pratica, como você coloca na prática, né, no teu dia a dia. E a ginecologia natural, o sagrado feminino, os círculos de mulheres, traz esse resgate, traz esse lugar. Porque quando a gente fica em roda, a gente olha todas no mesmo lugar, não é nem à frente nem atrás. Eu me coloco nesse lugar de estar ao seu lado. A tua história a tua cura vai trazer para mim a possibilidade de cura, um outro caminho que eu não tô vendo. A tua dor pode ser semelhante com a minha. Então, isso tudo traz uma unidade, né? Que a gente vai aos poucos trazendo, construindo e vendo. Mas dentro dessa unidade, eu também tenho a minha individualidade, que precisa ser respeitada, e a outra mulher também. Então, se eu me respeito, eu consigo respeitar a outra mulher, né? Também eu acho que é importante a gente falar, assim, que mulheres amam mulheres, né? E que eu acho que a gente tá aqui numa grande união, assim, sabe? Sim. Eu acho que já rolou muito essa coisa de a gente se de competir, se odiar e não sei o quê. Gente, tipo, não. Vamos amar outras... nós, mulheres, sabemos como que é o nosso universo, o nosso planeta. Então, a gente consegue ter esse reconhecimento por uma outra mulher, Sim. Né? Essa empatia de história mesmo. Porque a gente sabe como que é uma jornada, né, de uma mulher na sociedade, né? Nos lugares que a gente ocupa. E isso torna a relação com... Porque assim, você torna a relação com o teu feminino mais leve. A partir do teu feminino, você consegue compreender o feminino da outra, né? E aqui a gente fala de mulher, mas o homem também tem isso. Mas a gente entra num lugar de poder dizer assim, nossa, a Amanda não é chorona, né? A Amanda não tá irritada. Se eu sei que isso acontece no meu ciclo, eu sei que pode estar acontecendo. E aí tá atenta a isso, tá se percebendo, né? Quando a gente fala da ginecologia natural, a gente fala do nosso útero. O nosso útero é um cálice, gesta, né? Gesta uma vida, né? Essa potência de a gente gerar uma vida. E essa potência também de a gente gestar sonhos, a gente gestar os nossos projetos, a gente gestar... O nosso útero traz memórias de 7 gerações. Então são 7 gerações. Quando a sua avó estava grávida da sua mãe, você já estava lá. Quando aos 5 meses que a sua mãe era um feto na sua avó,
os óvulos dela já estavam formados dentro daquele feto dentro da tua avó. E um desses óvulos é você, né? Sou eu. Então a gente traz memórias que vão tendo conexões. Por isso que a gente trabalha muito a vaporização do útero, a gente trabalha muito a reconexão do útero, essas memórias da gestação. Então, tem muitos lugares, Amanda, assim, de traumas e de dores. Endometriose é uma delas, ovário policístico é outra, miomas, tá? Mulheres que não conseguem engravidar. Tudo isso a gente vai olhar para essa integridade e vai olhar para essas questões das emocionais, vai entender como que era a relação com as tuas primeiras mulheres. Quem são as primeiras mulheres da nossa vida? A nossa mãe, a nossa avó, as nossas tias, as nossas primas. Eu gosto de falar também que o primeiro amor social da mulher é uma amiga. Né? É uma outra amiga, é uma outra mulher. Então, quando a gente começa a se conectar, e isso é um lugar que a ginecologia não olha só para as doenças. Você não precisa vir para um trabalho da ginecologia natural só porque você está doente. Só porque você está com uma endometriose, por exemplo. Só porque você está com um câncer de mama. Só porque você está tendo enxaqueca. Não é só pela doença. É porque também você quer se compreender, quer entender mais esse feminino, quer trazer mais esse lugar. A vaporização do útero, por exemplo, é uma grande medicina de curas de memórias uterinas. As memórias de traumas, de dores, de abuso. Às vezes não tem aquela sensação que tu fala assim, ó, nossa, parece a minha avó. Parece que eu tô aqui igual a minha avó, parece que eu tô igual a minha tia. E quando você percebe, você tá agindo, fazendo coisas semelhantes, porque isso tá na gente. E aí a grande sabedoria também da ginecologia natural e de todo o processo é você conseguir identificar o que é teu, né? E o que faz parte da tua história, o que você não precisa carregar. E isso te torna realmente, te dá liberdade para viver. Você consegue ter, assim, uma leveza. Porque a grande maioria das mulheres chegam para mim, assim, eu quero ficar mais leve. Eu quero me conectar. Nunca gostei de menstruar. Sabe? E existe uma dor nisso, de não gostar de menstruar. E aí, eu aproveito para trazer uma fala, né, que é sobre a menopausa também. Porque assim, ó, a mulher passa por marcos da vida. A primeira menstruação, a primeira relação sexual, o parto, né, não é regra, mas o parto, e aí vem a menopausa. Só que assim, ó, da tua primeira menstruação, que é a menarca, até a menopausa, tu tem uma vida cíclica. E é o período que a gente sangra. E aí, esse período que a gente sangra, como é que tu se cuidou? Como é que tu teve uma relação com o teu corpo? Que alimentos você consumiu? Como que você cuidou das tuas emoções? A menopausa é o reflexo disso. Então, muitas mulheres chegam na menopausa muito descompensadas, né? Difíceis, momentos difíceis. E aí, quando você vai conversando com elas, muitas mulheres chegam para mim que querem tratar a menopausa com ginecologia natural, né? Elas chegam assim com essa dor. E aí a gente vai fazendo olhares para como foi essa vida cíclica da mulher. Como que foi a menarca? Como é que foi a primeira menstruação? E como que ela viveu essa ciclicidade que está resultando nesse momento da menopausa? A menopausa é um olhar, é um outro marco da vida, faz parte, é natural, é uma nova fase. Então a gente olha para tudo isso com muita tranquilidade, com muita sabedoria e com um lugar de que a mulher pode viver isso, né? Sem dor, sem sofrimento. E é preciso dar uma olhadinha um pouquinho como é que foi essa vida cíclica, né? E que doideira, né? Porque daí a gente tem a nossa menarca ali, primeira menstruação, e dependendo da idade, né, que você tem aquilo, como você recebe aquilo, né? Eu lembro que na minha, eu brincava na rua. Brincava na rua. Eu tinha uns 12 anos, eu acho, 11. E claro, sem entender nada, sem entender muito daquilo, na verdade nada. E eu lembro que a minha mãe, então assim, eu não sabia trocar um absorvente, eu não conseguia colocar um absorvente. Então assim, chegava da escola, ia pra rua brincar, eu tava menstruada, e aí a minha mãe me chamava, Amanda, vem,
pra ver o meu absorvente, como que tava, se tinha que trocar. E isso, por um outro lado, é algo assim... Porque eu era uma criança, né? Sim, exatamente. Eu era uma criança. E tava ali recebendo informações, né? Começando uma nova parte da minha história, mas ainda sendo criança. Sem entender, né? Sem entender. Exatamente. Sem entender. E aí depois a gente vai caminhando. Essa E que bom que a gente tem essa possibilidade de significar, ressignificar essa relação. Porque eu lembro que era isso. Eu criança, tipo assim, aquele absorvente me incomodava. Eu tava no meio da brincadeira, pô, minha mãe tinha que me chamar. A minha mãe também, claro, com aquele olhar de preocupação. Se vazou, se não vazou, se tá cuidando. Né? E tem uma outra mulher ali cuidando de uma criança que tá menstruando de uma coisa que... Isso. Adulto. E talvez eu acho que é nesse primeiro momento que a gente já não recebe bem. Isso. E aí... Porque minha criança não queria aquilo. A minha queria brincar. Queria continuar brincando. E aí você trouxe um ponto muito importante. A relação da mãe com isso. Porque o que acontece muitas vezes é justamente esse lugar da mãe, de se preocupar, de fazer esses cuidados mais práticos, mas a gente tá num lugar hoje no mundo que a gente não vive os ritos de passagem, porque a menstruação é um rito de passagem. E aí, a minha filha, né, menstruou recentemente, ela menstruou agora em janeiro, então ela com 12 anos também. Uhum. E aí, como eu conheço, né, e tem todo esse movimento, a gente fez um rito de passagem, que é explicar as emoções, é explicar que isso vai... Eu ganhei uma caixa de bombom. E olha como é marcante, né? Eu ganhei uma caixa de bombom. E muitas vezes o que acontece, as mães, assim, a cuidadora, né, não vamos falar das mães, mas quem tá cuidando ali, muitas vezes só se preocupa de que precisa conter as coisas práticas, como usar um absorvente, e aí esquece de fazer esse marco desse rito de passagem. A ginecologia também traz esse rito de passagem. Eu já fiz rito de passagem com mulheres com 40 anos da menarca. Uhum. Porque isso às vezes foi um trauma, porque realmente não recebeu de uma maneira bacana, não recebeu de um jeito legal, não foi instruída, principalmente das emoções. Hoje eu olho e eu sei certinho, né? Hoje eu olho para minha filha e eu já sei que ela tá naquele momento mais assim, o período pré-menstrual dela, e aí eu já consigo acolher, trazendo isso de uma forma natural. Então, é muito de como a gente trata as nossas mulheres, né? As nossas meninas. Uhum. E uma das dores do feminino é a primeira menstruação, é a fase da criança e a fase da adolescência. E essa ciclicidade, esse período cíclico que nós temos na vida, vai impactar de como você vai chegar na menopausa. Como vai finalizar esse ciclo. Como vai finalizar esse ciclo, essa nova fase que tu vai entrar. E aí a gente faz mais um rito de passagem, né? A mulher, quando ela quando ela ganha o bebê, é um rito de passagem. A gente faz o fechamento de parto, é um rito de passagem. Uhum. A gente ritualizar as coisas. Uhum. Isso também é uma sabedoria da ginecologia natural. De a gente fazer pausas na vida para ritualizar. Para fazer esse movimento de perceber cada um desses marcos, para não ser traumático e para não criar dores que não precisavam. Então, esse olhar para cada fase é muito importante. Por isso que eu falo que dentro do nosso ciclo, a gente vive essas 4 fases. E quando eu conheço essas 4 fases, Amanda, isso... A gente entra num lugar assim, de flow, sabe? De gostosura. E fica gostoso ser mulher. Né? Não é a gente tirar, não é a gente romantizar, mas fica mais leve de viver. Que massa, que massa. Nosso papo tá acabando. Passa tão rápido. Hein? É gostoso, né? É, um habla, passa tão rápido. E toda vez eu tenho a mesma sensação. Meu Deus, já que o Fernandinho fica ali com a plaquinha dele. Bom, eu vou escolher a última pergunta pra gente finalizar. Quais são os primeiros passos para quem quer começar a olhar para a própria saúde íntima, né? Com esse olhar de mais consciência, ou de repente encontrar mais essa conexão, né? Por onde eu começo? A gente começa percebendo essa inquietação que surge, esse desejo do despertar, esse desejo de conectar. Muitas vezes, Amanda, a mulher vem por uma dor.
ela vem pelo um sofrimento. Uma endometriose que está ali há muito tempo, os ovários policísticos, uma cólica muito intenso, o fluxo muito intenso, né? Então, muitas vezes a mulher vem pela dor. Então, o primeiro passo é se abrir para conhecer o seu ciclo, se abrir para conhecer a psicossomática, né? Que é o que está por trás de tudo isso. Como eu disse anteriormente, o corpo é o último lugar. Então, a mulher precisa retornar para ela, né? Eu falo que o feminino não é um lugar para chegar, é um lugar para retornar. Então, ela começar a olhar para ela começar a perceber isso dentro dela, a gente vai fazer essas ressignificações, vai lá na primeira menstruação e percebe o que ficou, que mensagem que trouxe, se tem alguma dor, se tem algum trauma em relação a isso. Então, eu diria que um dos primeiros passos é mapear o teu ciclo, mas é começar a desenvolver essa autopercepção de começar a se cuidar. Porque a ginecologia natural vai trazer para você uma ferramenta, uma oportunidade de você trabalhar a tua intuição, de você trabalhar a percepção do teu corpo, você conhecer a tua libido, você conhecer teu período ovulatório, você conhecer os teus momentos tristes também, se respeitar dentro disso, não cobrar uma produtividade tá sempre igual, você começa a se respeitar. E aí a gente vai dando a se abrir para isso, sabe? De perceber que tem um feminino, que tem uma mulher, que tem toda uma natureza cíclica dentro de ti. E isso vai trazendo uma leveza, vai trazendo uma tranquilidade. E dentro da ginecologia, a gente vai trabalhar com garrafada, a gente vai trabalhar com ervas, a gente vai trabalhar com tintura. É realmente esse lugar da mulher se conectar com o corpo. Porque toda doença pode ser tratada naturalmente? Pode. Toda doença. A menopausa. A menopausa, eu trabalho com as tinturas para equilibrar os hormônios, tudo pode ter um lugar. A mulher sempre tem, a ginecologia natural também dá esse lugar da mulher optar, de ela escolher. Então eu diria que os primeiros passos, um dos primeiros passos mais importantes é ela ouvir essa inquietação que está surgindo nela e começar a mapear o seu ciclo. E vai ser uma grande bússola. É realmente um mapa. Sabe quando você abre um mapa e sabe onde tá? É o que vai acontecer. E eu acho que também acaba sendo esse retorno pra casa, isso que tu falou, assim. É um retorno. E quando a gente retorna pra casa, né? Traz essa conexão com a gente. Eu acho que a gente também entra num outro lugar que é se amar como a gente é. Aceitar, Se respeitar, se né? respeitar. E aí, a vida é linda e a vida é maravilhosa. Eu falo que o grande empoderamento da mulher é isso, sabe? Não é só... A gente é muito acostumada a viver para o externo, né? Ao que o outro pensa, ao que o outro fala. E não é um lugar de você ser egocêntrica, só nessa individualidade. Mas se eu tô bem comigo... Se eu consigo compreender o que está acontecendo comigo, eu consigo ter uma empatia melhor, um olhar melhor para o outro, né? Eu consigo perceber o que está acontecendo aqui, eu consigo me relacionar melhor. Então, todo esse processo do despertar, do sagrado feminino, essa grande oportunidade que a ginecologia natural dá pra gente, é justamente se retornar para si. Porque eu gosto de falar que a gente é uma árvore, né? Esse útero que é um centro, esse tronco que vem aqui para suas mamas, que é um lugar de doar, de entrega, e esse crescer que quando vê você se expande. Então é de dentro de você, dessa potência uterina, que tem muita potência. E aí você vai expandindo para todas as relações, para tudo aquilo que você quer viver, para tudo aquilo que você quer manifestar. E se você me fizer uma pergunta assim, é para todas as mulheres? É. Todas as mulheres estão dispostas? Não. Todas as mulheres podem se tornar dispostas? Sim. Né? Então, e eu gosto muito de ir devagar, tá? Eu vou muito respeitando, porque tem mulheres que passam 30, 40 anos sendo muito linear, né? Se cobrando muito. E quando elas chegam, muitas vezes por uma questão de dor e de sofrimento, a gente vai acolhendo. A ginecologia natural é esse lugar de acolhimento. Por isso que, né, voltando ali àquela fala, diferencia de uma tradicional.
Não é 45 minutos, não é só um medicamento que eu vou entregar pra ti. É te perceber inteira. Que lindo, Sil. Como a gente faz pra te encontrar? Quais são os atendimentos que você faz? E aí, se você puder olhar naquela câmera ali, sim. tá bom? Então, eu atendo aqui em Joinville, né, presencialmente, online pro mundo, né, para aqueles vários lugares. É possível, sim, fazer o atendimento online. A gente traz todas as ferramentas que traz, né? Eu sou consteladora familiar, eu tenho várias outras ferramentas para ajudar a mulher nesse caminhar, nesse despertar. Então, tem muitas outras coisinhas que a gente vai complementar, mas eu gosto de dizer que o meu grande trabalho é poder ajudar a mulher a se tornar consciente de si mesma. É que ela possa perceber que o fortalecimento da identidade dela vai dar essa potencialidade para que ela possa viver melhor, mais conectada, mais leve consigo mesma e sem uma utopia. Porque é possível, sim, você colocar na prática e no seu dia a dia. Legal. E o teu arroba, Sil, pra quem quiser te encontrar, quiser adquirir o mapa da lua. É o Cirlei Sil oficial, né? E ali tem todas as informações, tem meu e-mail, tem o meu WhatsApp, tem tudo como me chegar até mim e conversar. Então tá bom. Obrigada, Sil, eu agradeço. Foi uma delícia esse papo. E um beijo e até a próxima.